Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando o estudo do último capítulo de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. E neste último capítulo, que é um capítulo que chama A Dupla Herança de Nietzsche, o Girard vai continuar falando da complexidade do mundo moderno e contemporâneo à luz da teoria mimética e da Paixão de Cristo, né? Tendo em vista que esse é um livro que fala principalmente sobre esse assunto, né? É um livro em que o Girard faz uma leitura dos textos bíblicos, entrelaçando totalmente essa leitura com a perspectiva dele, com a teoria mimética, né? E aí, no vídeo passado, no capítulo passado e no vídeo passado, o Girard vai discutiu a complexidade do mundo moderno e contemporâneo em relação ao cuidado com as vítimas. Então, se a gente pensar, né, no progresso dessa consciência da inocência da vítima e da inconsciência dos perseguidores, cujo evento revelador é o evento da crucificação de Jesus, né, é a paixão de Cristo, a gente vai tendo uma evolução. Então, desde o começo das narrativas de fundação das sociedades arcaicas, ainda sem Estado formalizado, que descrevem, né, como que uma multidão violenta se organiza e culpa uma pessoa inocente que sozinha não poderia ter sido responsável pela crise que se instaurou naquela comunidade. Isso vai evoluindo, né? A gente tem a Bíblia hebraica que sugere, tem momentos ali de consciência da inocência da vítima, e depois a gente tem a Paixão de Cristo como esse evento principal, que afinal demonstra que nós, como seres humanos, não tivemos critério nenhum para assassinar o Filho de Deus, que veio aqui, né, que fez muitas obras boas e que não tinha pecado, né? Então, se a gente teve como comunidade humana essa falta de critério na escolha dessa vítima, né? Isso demonstra que a gente também teve falta de critério na seleção de outras vítimas antigas e modernas, né? Que vieram antes desse episódio e depois desse episódio. Muita coisa, né? E aí a gente tem o Girard comentando que nessa progressão, né, de consciência, de cada vez mais ter consciência da inocência da vítima, do ciclo mimético e da inconsciência dos perseguidores, a gente consegue enxergar essa percepção do ciclo mimético progredindo ao longo do tempo, né? Então a gente tem ali, por exemplo, a criação de direitos humanos, a criação de hospitais que acolhiam doentes independentemente da religião deles ou da classe social deles, né? Ou, enfim, qualquer diferença. A gente tem o cuidado da igreja como instituição com os doentes, que originou os hospitais, né? Com as viúvas, com as crianças, com os pobres, né? E aí a gente vai tendo evolução disso, né? A gente vai tendo os direitos humanos, a gente vai tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Os direitos das crianças, as lutas da população preta, as lutas das mulheres, as lutas da comunidade LGBTQIAP+, falei errado, mas perdão. A gente vai tendo, mas é justamente isso, né? Porque eu não memorizei essas novas letras, né? Porque são essas novas letras, além do LGBT, elas demonstram exatamente isso, né? Que o cuidado com as vítimas vai se espalhando. Então, é preciso englobar cada vez mais pessoas que potencialmente, por terem vínculo frágil com a comunidade, poderiam se tornar bodes expiatórios. Aí a gente tem termos, por exemplo, como a gordofobia, né, protegendo essas pessoas acima de um suposto peso ideal. A gente tem a transfobia, protegendo as pessoas trans, né. E aí o Girard vai falar sobre a globalização também
como uma expressão desse processo, no sentido de que quando um país, por exemplo, passa por um terremoto, os outros países se organizam para ajudar esse país, né? Como esse país fosse uma vítima, né? Então, assim, muito bonito. Esse capítulo anterior, o cuidado moderno com as vítimas, é muito bonito, mas ele é muito complexo, porque o Girard vai explicar que a gente continua fazendo vítimas, né? Que esse problema ele não acabou, né? Já tô eu aqui, né, gente, mexendo na cara, tirando remela, mostrando minha humanidade. Vamos seguir. Agora, nesse capítulo aqui, a dupla herança de Nietzsche, que é o capítulo 14, o último capítulo do livro, o Girard também vai falar dos podres dessa sociedade moderna e contemporânea, né? Não só... e no capítulo anterior também, porque ele complexifica muito isso, né? Então aqui começa assim. Em nossa pesagem das almas, então lembra que no capítulo anterior o Girard fala sobre uma imagem de um anjo segurando uma balança, presente em muitas catedrais. E aí ele fala sobre como seria importante que esse anjo que pesa as almas eternamente fosse um anjo que pesasse as vítimas, né? O que ele está falando ali? Como seria importante que essa consciência sobre a inocência da vítima, sobre o ciclo mimético e sobre a inconsciência dos perseguidores estivesse, e aí ele fala, cita as instituições que ela poderia estar, nas universidades, né, nos parlamentos, nas editoras e assim por diante. Então ele fala como é que é importante que as instituições tenham isso como norteador, né, do funcionamento delas. Essa percepção de como a violência humana acontece, né? Então vamos lá, aqui ele fala o seguinte: em nossa pesagem das almas, examinemos agora o prato da balança que contém nossos fracassos, nossos erros, nossas falhas. Embora o fato de estarmos libertos dos bodes expiatórios e dos ritos sacrificiais nos proporcione grandes vantagens, ele é também causa de inúmeras opressões e de perseguições, fonte de perigos, ameaça de destruição. Então, lá vai o Girard com as complexidades, né? Que ele tem toda a razão de pontuar. Então, a gente, de certa forma, estamos libertos, né, dos bodes expiatórios e dos ritos sacrificiais de antigamente. E isso traz grandes vantagens, né? Porque as nossas instituições estão mais orientadas, de alguma forma, para a inocência da vítima e a inconsciência dos perseguidores. Mas, né, o fato de estarmos libertos desse mundo antigo, mítico, ele é também a causa de inúmeras opressões e perseguições, ou seja, continuam acontecendo atualmente, mesmo que a gente não esteja no cenário mítico, ritual, perseguições, fontes de perigos, ameaça de destruição. Há séculos, o acréscimo de justiça que devemos ao cuidado com as vítimas libera, então, o acréscimo de justiça, né? Há séculos, quanto mais justiça, né, que acontece pelo cuidado com as vítimas, libera nossas energias e aumenta nosso poder. Mas ninguém aqui é santo, então, mas nos submete igualmente a tentações, às quais volta e meia sucumbimos. E quais são essas tentações? Tentações do poder, né? Conquistas coloniais, abusos de poder, guerras monstruosas do século XX, predação do planeta. Então, é muito bom, né? Ele é muito didático aqui. Ele está falando, olha, nós não estamos aqui no contexto mítico-ritual, nós não estamos mais, por exemplo, sacrificando animais e pombinhos e animais de grande porte, né, nos templos, né, cristãos, mas nós não estamos isentos de uma série de comportamentos violentos, né? Que são esses, por exemplo, as conquistas coloniais que escravizam os povos que estão ali, né? Os abusos de poder que continuam acontecendo o tempo todo, né? O nosso país é muito vítima disso também. Guerras monstruosas do século XX, predação do planeta, né? Destruição das florestas, dos recursos naturais, né? De forma muito predatória mesmo, né? A nosso ver,
de todos os desastres dos últimos séculos, o mais significativo, qual é, né, se a gente pensar um desastre mais significativo dos últimos séculos? Nazismo, né? Não tem nem como. Foi a destruição sistemática do povo judeu pelo nacionalsocialismo alemão. Embora não haja nada mais comum na história humana que os massacres, né? Embora a história humana esteja cheia de massacres, em geral, eles são concebidos no calor da ação. Eles representam uma vingança imediata, uma ferocidade espontânea. Caso sejam premeditados, correspondem a objetivos claramente identificáveis. E aí ele vai contrapor, né? Então, assim, embora a história humana tenha vários massacres, muitos desses massacres são concebidos no calor da ação, ou seja, eles são voláteis, né? Eles são, tem aquela briga, tem aquela disputa, tem aquela luta, tal. Mas no caso do nazismo, ele foi muito estrategicamente concebido, né? Então isso dá um caráter muito mais sinistro para ele, né? O genocídio hitleriano é outra coisa. Ele está sem dúvida ligado à longa história de perseguições antissemitas no Ocidente cristão, mas essa tradição nefasta não explica tudo. Ou seja, né, por mais que já existisse perseguições contra os judeus antes do nazismo, né, essa tradição nefasta de perseguir os judeus não explica todo o nazismo, né? Nesse projeto de aniquilamento minuciosamente concebido e executado, algo escapa aos critérios habituais, porque foi muito sinistro, né? Foi muito estratégico e tal. Longe de servir aos objetivos bélicos alemães, esse imenso massacre os desservia. O genocídio hitleriano contradiz de maneira tão flagrante a tese exposta no capítulo precedente, a de um mundo ocidental e moderno, dominado pelo cuidado com as vítimas, que ele me obriga seja a ignorar, seja a enfrentar a contradição trazida ao coração de minha interpretação. Então aqui ele está falando, bom, no capítulo anterior eu fiquei falando, o mundo moderno ocidental cuida tanto das vítimas, isso teve origem nessa consciência que se desenvolveu depois da Paixão de Cristo, e a criação dos hospitais, e a globalização, e blá blá blá. E agora ele vai falar assim, mas a gente teve o nazismo no século XX, que é muito sinistro, né? Como expressão de violência, né? E como expressão de violência contra um povo que foi visto como bode expiatório, né? Não, eu diria, né? Não só, pelo que eu sei, não só os judeus. Mas também a população preta e os ciganos, né? Também. Que eu me lembre. Eu já achei, aliás, o livro do... Tá aqui, peraí. Ai, meu Deus. Tá aí, embaixo de um monte de coisa. Eu já achei nas minhas coisas o livro do Eric Wegelin, Hitler e os Alemães, e é um livro muito pesado, nossa senhora. Um livro que muda um pouco assim a nossa visão da vida mesmo. Publicado pela R Realizações. Só que eu não achei ainda aquela citação que ele define o mal, como eu tinha falado em algum vídeo, né? Que ele fala sobre a vantagem do bem em relação ao mal, a vantagem do mal em relação ao bem, que o bem é sempre previsível, né? As pessoas que querem fazer o bem são sempre muito previsíveis, enquanto o mal consegue imitar o bem, né? Eu não achei, mas esse livro é muito marcante, assim. Quando eu tiver disposição espiritual, eu vou dar uma relida nele, porque agora eu ando muito sensível, gente. Não é pra isso, acabei de melhorar. Vamos lá. Mas aí ele fala assim, né? Parece-me... então, o genocídio, né? Aconteceu hitleriano no século XX, então isso é muito sinistro. Então o mundo moderno não é só essa atenção toda com cuidado com as vítimas. A meus olhos, o objetivo espiritual do hitlerismo era arrancar primeiramente a Alemanha, depois a Europa, da vocação que lhes é atribuída por sua tradição religiosa, a preocupação com as vítimas. Então o que ele está falando aqui? A meus olhos, ou seja, na minha opinião, o objetivo espiritual do hitlerismo era arrancar a Alemanha e depois a Europa da vocação com a preocupação com as vítimas.
né? Então é bem satânico, né? É totalmente oposto ao cristianismo, né? Isso, em vez de ter atenção e compaixão com os nossos irmãos e amor, é destruir sistematicamente um povo, né? Ou alguns grupos sociais, né? Por razões táticas evidentes, perdão, o nazismo em guerra tentava dissimular o genocídio. Penso que se ele tivesse vencido, ou seja, se o nazismo tivesse vencido, iria tornar esse genocídio público, para demonstrar que graças a ele o cuidado com as vítimas não era mais o sentido irrevogável de nossa história. Bem sinistro, né? Então ele acha que se o nazismo tivesse vencido, ele ia até tornar esse genocídio público, né? Não ia nem exterminar os judeus em câmeras secretas, não. Ia ser assim, praça pública, imagino, né? Supor, como estou fazendo, que os nazistas identificavam claramente no cuidado com as vítimas o valor dominante de nosso mundo, não significaria superestimar sua perspicácia na ordem espiritual? Que ele está perguntando assim. Bom, supor que os nazistas entendiam, né, que o cuidado com as vítimas marcou a Europa e a Alemanha, né? Não significaria dar muita inteligência para eles, né? Ele fala assim, não acredito. Nesse campo, eles, né, os nazistas, se apoiavam no pensador que descobriu no plano antropológico a vocação vitimária do cristianismo, Friedrich Nietzsche. Então ele está falando assim, não, mas eu não acho que os nazistas eram, tipo assim, não eram perspicazes, né? Porque aí ele vai falar assim, os nazistas se baseavam em Nietzsche. Aí agora ele vai falar sobre Nietzsche. Esse filósofo, o Nietzsche, foi o primeiro a compreender que a violência coletiva dos mitos e ritos, tudo que ele chamava de Dionísio, é do mesmo tipo que a violência da paixão. Ele afirma que a diferença não está nos fatos, que são os mesmos nos dois casos, mas em sua interpretação. Então, assim, aqui no começo a gente entende que o Nietzsche percebeu que, pelo que eu estou entendendo, nos dois casos, né, tanto nos mitos e ritos quanto no episódio da paixão, uma multidão violenta condena um inocente, né? Só que o Girard, ele faz muito bem em destacar essa diferença, mostrando que, no caso dos mitos e ritos, toda a multidão, coletivamente, toda, virava uma massa sanguinária, digamos assim, né? Com o contágio mimético ali, todos acabavam imolando alguém, né? Atirando pedras e tudo isso, né? E aí ele mostra que, assassinando um inocente, portanto, né? Que no caso da Paixão de Cristo existia uma diferença bem fundamental ali, que era, tinha uma minoria dissidente, né? Tinha toda aquela multidão violenta que falou, não, deixa o Barrabás, pega, né? Crucifica Jesus. Mas que essa multidão, ela tinha um grupo de pessoas que eram os discípulos de Jesus. E os homens e mulheres que acompanharam Jesus Cristo, né? No dia a dia, né, nos eventos lá, nas reuniões que ele fazia, tudo isso, que sabiam da inocência da vítima, né? Mas vamos voltar aqui, parênteses, vamos fechar parênteses, vamos ver o que o Girard tá falando do Nietzsche. Aí a gente vai entrar numa passagem que, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco apaixonada no vídeo anterior por essa passagem, e aí eu saí um pouco de mim. E assim, aí eu acho que eu entrei um pouco numa exasperação, né? Porque realmente achei essa passagem acabou me remetendo a outras experiências que eu tive, né? E tudo isso. Mas essa passagem é muito importante, né? Que é a página 243 desse livro, que ele fala assim: os etnólogos eram positivistas demais para compreender a distinção entre os fatos e sua interpretação, sua representação. Então, os etnólogos passavam batido, né, nessa diferença entre o que aconteceu e como isso foi interpretado, né? Em nossos dias, os desconstrutores inverteram o erro positivista.
mas erraram, né, também. Então agora ele vai falar dos desconstrutores. Quem são esses desconstrutores? Aí eu corrigi os erros do outro vídeo, gente. Olha que engraçado. Peraí. Ai, espreguiçar. No outro vídeo, né, eu brinquei assim, os franceses. Mas assim, é porque, pelo que eu entendi, esses desconstrutores, eu entendi assim. Se vocês acharem que não é, me corrijam, né? Que vai ser até muito interessante. Mas eu entendi que esses desconstrutores que ele está criticando aqui são aqueles teóricos de pós-Saussure, Ferdinand de Saussure, né, que foi ali o, entre aspas, pai da linguística, né, que, assim, não sei se foi o pai da linguística, mas ele fez uma descoberta da linguística muito importante, que é a diferença entre significante e significado, né? Então, em linhas gerais, né, o Saussure fala que não existe uma palavra para cada coisa no mundo. Ou seja, a própria nomeação é uma visão da realidade, né? Então, por exemplo, em alguns, aquele exemplo, né, que a gente sempre escuta na aula, os esquimós têm 20 palavras, sei lá, para neve. Por quê? Eles precisam daquelas 20 palavras, porque eles enxergam 20 tipos de neve. A neve que vai derreter, a neve que tomou sol, a neve que tá suja, a neve que... Entendeu? A gente não, a gente tá aqui no Brasil, a gente neve. Pra gente, neve é só um negócio que abstrato, né? Cai de vez em quando uma geada lá no sul. E é isso. Então, a palavra é diferente da coisa, mas elas têm uma relação ali de percepção, de visão de mundo, né? Em alguns lugares... vocês entenderam, né, gente? Mas, peraí, vocês entenderam. Isso é aula 1 de linguística, pelo amor de Deus. Mas assim, depois do Saussure, isso deu margem, né, a vários teóricos da linguagem. Então isso deu campo, né, para muitos grandes pensadores discutirem os limites da linguagem, os limites da representação. Então, atualmente, né, falo atualmente assim, nos últimos estudos, a gente teve estudos sobre a memória e sobre como a gente lembra das coisas de uma forma também muito ficcional às vezes, né? Nossa memória não é super confiável. A gente tem os estudos, o Mille Plateaus de Deleuze e Guattari, por exemplo, que fala que desconstrói a noção de um autor único, fala, não, este livro foi construído por múltiplos autores, né? E aí isso dá margem para esquizoanálise, para a gente pensar que quando a gente está analisando uma pessoa, a gente não está analisando um eu essencial e único verdadeiro, e sim, a pessoa tem vários eus, né? Por exemplo, ela tem vários modos de ser. O Roland Barthes explorou muito isso nas críticas literárias dele, nas críticas culturais, né? Essa questão do símbolo, do significante, do significado, muito em vários livros, né? No Câmara Clara, no Fragmentos de um Discurso Amoroso, no Aula, o Lacan também, né? Na psicanálise, aprofunda essas questões do significante durante o processo psicanalítico, né? Então, prestar atenção sobre as palavras que a pessoa usa para descrever o que ela viveu, a recorrência de certas palavras, né? Então, vamos lá. Então, ele tá falando dessa galera, pelo que eu entendi, né? Os desconstrutores, as pessoas que colocam muito foco na linguagem e discutem, né, os pormaiores e os pormenores da linguagem, né? A questão também dos estudos da autoficção, né? As biografias, né? Tem muitos estudos sobre isso também, que biografia também é uma ficção, né? Porque na hora que você vai contar sobre você, né? Você acha que você vai ficar falando dos seus podres só, né? A não ser que você tenha lido Mentira Romântica ou passado por um processo do qual passou os escritores romanescos, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, tem os estudos da ficção, da autoficção, né? Então, toda essa bagagem, toda essa galera aí caberia nesse rótulo, né? Os desconstrutores.
Em nossos dias, os desconstrutores inverteram o erro positivista. Então, os positivistas não conseguiam entender a diferença entre fato e interpretação do fato e representação do fato. Por exemplo, fato: uma multidão matou um inocente que não tinha culpa daquela crise. Interpretação do fato: aquele indivíduo que foi morto era culpado pela crise. Representação do fato: o ritual que é repetido muitas vezes na tentativa que aquela crise social não ocorra e que aquela sociedade, que aquela comunidade consiga se manter. Né? Por exemplo, é isso que ele está falando aqui, né? Os etnólogos eram positivistas demais, então eles eram muito esquemáticos, né? Digamos assim, muito... sei lá, gente, também não sei agora que palavra, mas eles eram muito quadradinhos, assim, eles não conseguiam entender a relação, a diferença entre fato, interpretação e representação do fato, nesse sentido que o Girard está falando, do ciclo mimético. Em nossos dias, os desconstrutores inverteram o erro positivista. Inverteram, mas também erraram. Aos seus olhos, apenas a interpretação existe. Pausa dramática. Ele tá fazendo uma crítica muito séria, né? Tá falando o quê? Os desconstrutores, os etnólogos comeram bola, não entenderam o ciclo mimético, e os desconstrutores também não. Mas isso também é uma acusação bem pesada, né, Girard? E aí, mas é muito importante. Dá muito pano pra manga isso daí. Essa é uma cisão, né? Essa é uma cisão muito importante. Mas assim, eu comentar um pouco disso, eu tenho um pouco de medo de comentar essa diferença entre pessoas que vão para a desconstrução e pessoas que não vão. E assim, porque eu vou fazer julgamentos e vou pecar. Mas assim, existe um texto do Derrida muito famoso sobre o perdão. Né? Quem me lembrou disso foi uma amiga minha, eu acho que não foi por acaso. Eu vou tentar ler esse texto, encontrar, para ver se eu consigo defender algum desconstrutor. Eu gosto do Barthes, pessoalmente. Acho muito bonito as coisas que ele fez. Mas vamos lá. Então, a gente está falando de Girard, né? Aos olhos dos desconstrutores, apenas a interpretação existe. Eles pretendem ser mais nietzschianos que Nietzsche. Em vez de esvaziar os problemas de interpretação, como faziam os positivistas, eles esvaziam, os desconstrutores esvaziam os fatos. É muito sério, né? O que ele está falando aqui. Então eu convido vocês a reverem, né? Lerem esse livro e depois reverem essa passagem e pensarem, né? E refletirem. Cada um vai refletir aí como puder sobre isso, sobre essa visão que o Girard tem dos desconstrutores, que ele fala que para os desconstrutores, né, para essa galera francesa aí, Lacan, Barthes, Deleuze, Guattari e tal, apenas a interpretação existe. E isso tem consequências muito graves, né, tanto espirituais, intelectuais, sociais, pelo menos é o que parece, né? Parece que isso tem consequências muito graves quando você diz que só a interpretação existe. Se a gente tem a palavra fato, não é à toa. Essa palavra é necessária, né? Porque aí a gente vai olhar um assassinato, por exemplo, e vai falar assim, alguém vai falar, houve um assassinato, e a outra pessoa vai falar, não, o assassino na verdade não é um assassino, é uma vítima de tudo que ele sofreu antes, e ele estava apenas extravasando seus sintomas. E aí, como é que fica? Né? E aí dá vontade de falar contra fatos não há argumentos. Entende? Por que será que tem isso, né, na nossa cultura? Não é à toa também.
É muito profundo, né, isso, na verdade. Muito profundo. Essa crítica que ele está fazendo é muito profunda, tem implicações muito profundas, né? Em certos escritos inéditos do último período, Nietzsche evita o duplo erro positivista e pós-moderno e descobre a verdade que depois dele eu não paro de repetir, a verdade que domina o presente livro. Na paixão dionisíaca e na paixão de Jesus temos a mesma violência coletiva, mas a interpretação é diferente. E agora ele vai citar Nietzsche, mostrando que Nietzsche percebeu isso, pelo que eu estou entendendo aqui, vamos ver. Nietzsche evita o duplo erro positivista e pós-moderno. E descobre a verdade que depois dele eu não paro de repetir, a verdade que domina o presente livro. Esse livro, Via Satanás como Relâmpago. Na paixão dionisíaca e na paixão de Jesus, temos a mesma violência coletiva. Ok, check, entendi agora. Mas a interpretação é diferente. Aí ele vai pegar uma citação do Nietzsche. Fala o seguinte: Dionísio contra o crucificado. Eis claramente a oposição. Então, Dionísio, na verdade, seria o quê? A violência coletiva dos mitos e ritos, que é diferente de Jesus crucificado, que é o emblema da inocência da vítima, né? Dionísio contra o crucificado. Eis claramente a oposição. Não é uma diferença quanto ao martírio, mas este tem um sentido diferente. A própria vida, sua eterna fecundidade, seu eterno retorno, determina o tormento, a destruição, a vontade de aniquilar. No outro caso, o sofrimento, o crucificado, enquanto inocente, serve de argumento contra essa vida, de fórmula de sua condenação. Aí vai fechar a citação do Nietzsche e o Girard vai falar: entre Dionísio e Jesus não há diferença quanto ao martírio, ou em outros termos, os relatos da paixão contam o mesmo tipo de drama que os mitos, porque é o inocente atacado por uma multidão, né? Mas é no sentido que reside a diferença. Enquanto Dionísio aprova e organiza o linchamento da vítima única, aqui não é Dionísio, né? É a violência coletiva dos mitos e ritos, né? Para Girard, isso que é Dionísio, né? Porque a gente tinha, por exemplo, aquelas festas em que pessoas deficientes eram machucadas, torturadas, né? Na Idade Média, eu acho. Já tem uma citação aqui desse. Já falei disso em algum lugar. Também não sou um computador, né? Então, enquanto Dionísio, ou seja, enquanto os mitos e ritos aprova e organiza o linchamento da vítima única, Jesus e os evangelhos o desaprovam. Aí ele vai falar o seguinte: é exatamente isso que digo e redigo. Os mitos repousam sobre uma perseguição unânime. Toda aquela coletividade considera a vítima culpada, né? O judaísmo e o cristianismo destroem essa unanimidade para defender as vítimas injustamente condenadas, para condenar os carrascos injustamente legitimados. Ou seja, no cristianismo e no judaísmo, a vítima é inocente e os perseguidores são culpados. Por incrível que pareça, essa constatação simples, mas fundamental, não tinha sido feita por ninguém antes de Nietzsche, nem mesmo por um único cristão. Por conseguinte, a respeito desse ponto devemos render a Nietzsche a merecida homenagem. É aí que ele está falando. Valeu, Nietzsche. Você foi o único que percebeu a semelhança entre os ritos e mitos e a paixão de Cristo, no sentido que havia uma coletividade ali unânime contra a vítima, né? Para além desse ponto, infelizmente, o filósofo nada mais faz senão delirar. Então ele falou: Nietzsche, obrigada por a sua contribuição, e o resto que você fez é delírio. Ao invés de reconhecer na inversão do esquema mítico uma verdade, itálico, incontestável, que apenas a tradição judaico-cristã proclama, Nietzsche faz de tudo para desacreditar a tomada de posição em favor das vítimas. Que triste, né? Poxa, Nietzsche. Ele vê perfeitamente que em ambos os casos,
trata-se da mesma violência. Não é uma diferença quanto ao martírio, mas não quer enxergar a injustiça dessa violência. Ele não vê ou não quer admitir que a unanimidade sempre presente nos mitos repousa necessariamente em contágios miméticos, passivamente sofridos e ignorados, ao passo que nos evangelhos, ao contrário, o mimetismo violento é conhecido e denunciado, assim como já ocorre na história de José e nos outros grandes textos bíblicos. Ele está falando que Nietzsche falhou de entender a inocência da vítima, né, de entender o ciclo mimético, apesar de ter entendido essa semelhança entre Dionísio e o crucificado. Né? Para desacreditar a tradição judaico-cristã, Nietzsche esforça-se por mostrar que sua tomada de posição em favor das vítimas enraiza-se num ressentimento mesquinho. Observando que os primeiros cristãos pertenciam principalmente às classes inferiores, Nietzsche acusa os primeiros cristãos de simpatizarem com as vítimas para satisfazer seu ressentimento contra o paganismo aristocrático. É a famosa moral dos escravos. Então, para o Girard, o Nietzsche acha que os primeiros cristãos simpatizavam com as vítimas porque eles eram ressentidos contra o paganismo aristocrático. É a famosa moral dos escravos. Eis como Nietzsche entende a genealogia do cristianismo. Ele acredita estar se opondo ao espírito gregário e não reconhece em seu espírito dionisíaco a expressão suprema da multidão, no que ela tem de mais brutal, de mais estúpido. Ao reabilitar as vítimas dos mecanismos vitimários, o cristianismo não obedece a intenções escusas, né? Como ele fala, a cruz não é um ardil mesquinho, né? Ele não se deixa seduzir por um humanitarismo contaminado pelo ressentimento social. Aqui, né, o cristianismo ele está falando. Ele retifica a ilusão dos mitos, revela a mentira da acusação satânica, que é quando você persegue uma vítima inocente e acaba que essa vítima vai ser crucificada, vai ser morta por uma multidão, né? Como aqui Nietzsche permanece cego ao mimetismo e seus contágios, ele não vê que, longe de proceder de um preconceito favorável em favor dos fracos contra os fortes, a tomada de posição evangélica é a heróica resistência ao contágio violento. É a clarividência de uma pequena minoria que ousa se opor ao gregarismo monstruoso do lixamento dionisíaco. Então o que ele fala, né? Nietzsche não entendeu. Ele permaneceu cego ao mimetismo e aos seus contágios e não enxergou, né, que longe de vir de um preconceito favorável em favor dos fracos contra os fortes, a tomada de posição evangélica foi uma heróica resistência ao contágio violento. Né? Para escapar das consciências de sua própria descoberta e persistir numa negação desesperada da verdade judaico-cristã, né? Então Nietzsche continuou negando essa verdade da inocência da vítima, negando. Nietzsche recorre a procedimentos tão grosseiros, tão indignos de suas melhores análises, que sua inteligência não resistirá a isso. Penso não ser por acaso que a descoberta explícita por Nietzsche do que Dionísio e o crucificado têm em comum e do que os separa, precedeu de tão perto seu desmoronamento definitivo. Os devotos nietzschianos esforçam-se para privar essa demência de qualquer significação. Compreendemos perfeitamente a razão. O absurdo da loucura desempenha em seu pensamento o papel protetor que a própria loucura desempenha para Nietzsche. O filósofo não conseguiu se instalar confortavelmente nas monstruosidades às quais a necessidade de minimizar a própria descoberta o acuava e refugiou-se na loucura. Então aqui o Girard está falando que o Nietzsche ele percebeu a semelhança da multidão violenta nos ritos e mitos e no Jesus crucificado, mas ele não conseguiu fazer, né, pelo que eu estou entendendo aqui, essa diferenciação e se refugiou na loucura.
existe um avanço histórico. Não conseguiu fazer essa separação, né, essa diferenciação. E também o Girard fala, né, que o Nietzsche, ele esforça-se por mostrar que sua tomada de posição em favor das vítimas, que a tradição cristã, né, fica em favor das vítimas, na verdade, por causa de um ressentimento, observando que os primeiros cristãos pertenciam às classes inferiores. Ele, né, o Nietzsche, acusa os primeiros cristãos de simpatizarem com as vítimas para satisfazer seu ressentimento contra o paganismo aristocrático, né? Ele não percebe que a gente pode simpatizar com as vítimas por ter compaixão, né? Existe um avanço histórico inexorável da verdade cristã em nosso mundo. Paradoxalmente, ela é inseparável do aparente enfraquecimento do cristianismo. Então, olha o paradoxo, né? Existe um avanço da verdade cristã, né, da revelação, desse ciclo mimético de como que a violência acontece, de como a gente tá volta e meia escolhendo vítimas, né, e perseguindo, expulsando essas vítimas, e sacrificando, assassinando essas vítimas. Existe, né, um avanço histórico dessa verdade cristã, mas paradoxalmente o cristianismo está se enfraquecendo. Quanto mais o cristianismo sitia nosso mundo, no sentido que sitia o último Nietzsche, mais se torna difícil escapar por meios relativamente anódinos, por compromissos humanistas no estilo de nossos velhos bons positivistas. Para eludir a própria descoberta e para defender a violência mitológica, Nietzsche tem que justificar o sacrifício humano, coisa que ele não hesita em fazer recorrendo a argumentos monstruosos. Então aqui o Girard fala, para o Nietzsche conseguir defender a violência mitológica, né, a violência dos mitos, esse Dionísio, ele justifica o sacrifício humano, né? Ele supervaloriza o pior darwinismo social. Sugere que, para evitar a degeneração, as sociedades devem se livrar dos dejetos humanos que as entulham. Olha se isso não serve ao nazismo, né? O indivíduo... Aí é uma citação do Nietzsche aqui. O indivíduo foi tomado tão a sério, tão bem colocado como absoluto pelo cristianismo, que não se podia mais sacrificá-lo. Ai, que pena, hein, Nietzsche, que a gente não pode mais matar os irmãos. Mas a espécie... Então, vou ler de novo. O indivíduo foi tomado tão a sério, tão bem colocado como absoluto pelo cristianismo, que não se podia mais sacrificá-lo, mas a espécie só sobrevive graças aos sacrifícios humanos. A verdadeira filantropia exige o sacrifício pelo bem da espécie. Ela é dura, exige o autocontrole, porque necessita do sacrifício humano. E essa pseudo-humanidade, que se intitula cristianismo, quer precisamente impor que ninguém seja sacrificado. Nossa, sim, que do mal, Nietzsche. Como é que será que ele está no purgatório uma hora dessa? Será que ele já saiu de lá? Já está do lado de Jesus, batendo um papinho? Ai, ai. Por mais fraco e doente, tomara, né? Tomara. Deve ser muito ruim ter sido ele, né? Porque que karma ruim, né? Você ter defendido... ter criado uma filosofia que foi apropriada pelo Hitler, né, para exterminar judeus, né? Nossa, que merda. Desculpa. Falei um palavrão assim. Por mais fraco e doente que estivesse, Nietzsche nunca perdia a oportunidade de fustigar os cuidados com fracos e doentes. Como um verdadeiro Dom Quixote da morte, ele condena qualquer medida em favor dos deserdados. No cuidado com as vítimas, ele denuncia a causa daquilo que considera como o envelhecimento precoce de nossa civilização, o acelerador de nossa decadência. Caramba, cara. Que doideira, né? É tão difícil assim, né? Defender que a gente não pode matar os irmãozinhos. Tem isso, né? Essa tese não merece nem mesmo ser refutada. Em vez de estar envelhecendo rapidamente, o mundo ocidental caracteriza-se por uma extraordinária longevidade devido à renovação e à permanente ampliação de suas elites. Com certeza, a defesa evangélica das vítimas é mais humana do que a doutrina de Nietzsche, mas ela não deve ser vista como a torção de alguma dura verdade.
É o cristianismo que detém a verdade contra a loucura nietzschiana. Ao condenar loucamente a verdadeira grandeza de nosso mundo, não somente Nietzsche destruiu a si próprio, mas sugeriu e encorajou as terríveis destruições do nacional-socialismo. Sobre esse tema, né, vale a pena ler esse livro Pensando no Jihad, viu, gente? Hitler e os alemães, porque ele desconstrói muito a figura do Hitler e coloca muito a responsabilidade também na classe média alemã, né? Então é muito importante também. Dá um bom estudo jihadiano. Aí, quem quiser fazer. Para apressar a desagregação e a morte da tradição judaico-cristã, os nazistas viam claramente que a genealogia nietzschiana não bastaria. Após a conquista do poder, eles dispunham de recursos certamente muito superiores aos de um infeliz filósofo semi-louco. Enterrar a preocupação moderna com as vítimas sob incontáveis cadáveres foi a maneira nacional-socialista de ser nietzschiano. Afirma-se que essa interpretação horrorizaria o infeliz Nietzsche. É provável. Esse filósofo partilhava com muitos intelectuais de seu tempo e do nosso a paixão pelos exageros irresponsáveis. Para sua infelicidade, os filósofos não estão sozinhos no mundo. Autênticos malucos os rodeiam e por vezes lhe pregam a pior peça que poderia ser pregada, tomá-los ao pé da letra. Então aqui ele fala que também, né, muita gente louca tomou o que Nietzsche falava ao pé da letra. Desde a Segunda Guerra Mundial, toda uma nova onda intelectual hostil ao nazismo, porém mais nihilista que nunca, mais que nunca tributária de Nietzsche, acumulou montanhas de sofismas para eximir seu pensador preferido de qualquer responsabilidade na aventura nacional socialista. Então muita gente quis dizer que o Nietzsche não tinha responsabilidade nenhuma no nazismo, né? Mas nem por isso Nietzsche deixou de ser o autor dos únicos textos capazes de esclarecer a monstruosidade nazista. Se existe uma essência espiritual do movimento, ela é expressa por Nietzsche. Os intelectuais do pós-guerra alegremente escamotearam os textos que acabei de citar. Eles se sentiam autorizados a isso pelo verdadeiro sucessor de Nietzsche, o intérprete quase oficial de seu pensamento segundo os sempre ternos vanguardistas, Martin Heidegger. Desde antes da guerra, esse espírito profundo havia lançado um prudente interdito sobre a visão nietzschiana do neopaganismo filosófico. Ele excomungou a reflexão sobre Dionísio e o crucificado, denunciando ali, não sem esperteza, uma simples rivalidade mimética entre Nietzsche e o monoteísmo judeu. Então o Heidegger falou assim, não, Nietzsche escreveu tudo isso porque ele estava rivalizando, né, com o monoteísmo judeu. Heidegger proibiu o estudo desses textos sem nunca repudiar seu conteúdo. Sabemos que estigmatizar a desumanidade do que se passava ao seu redor não era seu forte. Sua autoridade não sofreu com isso durante a segunda metade do século XX. Ela permaneceu tão grande que até seus últimos anos ninguém ousava transgredir a proibição lançada por Heidegger sobre a problemática religiosa de Nietzsche. Então, ficou por essas durante um bom tempo, né, com a defesa do Heidegger dizendo que o Nietzsche estava simplesmente rivalizando com o monoteísmo judeu. Essa crítica não foi feita, né, por muito tempo. Apesar das inúmeras vítimas, o empreendimento... Ai, gente, que gato falho, pera. Apesar das inúmeras vítimas, é que eu tô muito empreendedora aí com outras coisas. Apesar das inúmeras vítimas, o empreendimento hitleriano acabou fracassando. Ao invés de sufocar o cuidado com as vítimas, ele acelerou seus progressos, mas o desmoralizou completamente. O hitlerismo vinga-se de seu fracasso, invalidando a preocupação com as vítimas, tornando-a caricatural. Parece que num mundo em que o relativismo triunfou sobre a religião e sobre todo o valor derivado do religioso, o cuidado com as vítimas está mais vivo do que nunca. O otimismo orgulhoso dos séculos XVIII e XIX
que acreditavam dever apenas a si próprios o progresso científico e técnico, foi substituído na segunda metade do século XX por um pessimismo negro. Embora compreensível, tal reação é tão excessiva quanto a arrogância precedente. Então, é o que ele está falando, né? Nos séculos XVIII e XIX existia um otimismo orgulhoso, né, do progresso científico e técnico. E na segunda metade do século XX, um pessimismo profundo, né? E aí ele fala, embora compreensível, tal reação, esse pessimismo profundo, também é excessivo, né? Tanto quanto a arrogância do progresso técnico e tecnológico. Como afirmei, vivemos num mundo que reprova sua própria violência de modo constante, sistemático e ritual. Demos um jeito de transpor nossos conflitos, mesmo aqueles que menos se prestam a essa transposição, para a linguagem das vítimas inocentes. O debate sobre o aborto, por exemplo, quer seja pró ou contra, é sempre no interesse das verdadeiras vítimas. Então é interessante, né, que ele fala na defesa do aborto. Alguns vão falar que não deve ser permitido o aborto por conta da inocência do bebê, né, do feto, e outras pessoas vão falar que deve ser permitido o aborto por conta da inocência do risco de vida das mulheres, né, da inocência das mulheres. Então, a defesa de um lado ou de outro também se ampara por essa questão das verdadeiras vítimas, né, que ele coloca entre aspas. Se dermos créditos a nós mesmos, que escolhemos nosso campo. Quem merece mais nossos lamentos? As mães que se sacrificam por seus filhos ou as crianças sacrificadas ao hedonismo contemporâneo? Eis a questão, é isso que eu expliquei. Ainda que os nihilistas de extrema esquerda sejam tão apaixonados por Nietzsche quanto os de extrema direita, eles evitam colocar em lugar de honra a desconstrução quinta essencial, referente ao cuidado com as vítimas. Desde o fracasso com o nazismo, nenhuma desconstrução, nenhum desmistificador atacou esse valor. E, no entanto, era aí que, aos olhos de Nietzsche, estava em jogo o destino de seu pensamento. Esse capítulo é longo, né, gente? Eu vou dar uma pausa aqui para terminar esse capítulo no outro vídeo, tá? Porque é bem complexo, né? Esse capítulo, eu acho que essa parte já tá com bastante informação, né? Foi bem denso. A gente tem muita coisa aqui para pensar. Então, vou dar uma parada e vou gravar um outro vídeo muito em breve. Obrigada pela companhia de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.